Boa noite, vamos estudar a Bíblia. Hoje quero compartilhar uma palavra aqui com os irmãos sobre a missão do Messias. E quero pedir a você que abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 61. Isaías 61. Amém? Vamos reverenciar a palavra. Colocando de pé. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os teus descendentes no meio dos povos. Todos quantos o virem o reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Amém? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome. Agradecemos a ti pela leitura da palavra e pedimos a ti que fale conosco. Que a graça da palavra, Senhor, possa encher as nossas vidas. Que sejamos abençoados e guardados em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se assentar. Então hoje gostaria de falar sobre a poderosa mensagem encontrada aqui no livro de Isaías, no capítulo 61.
e como ela se relaciona com as palavras de Jesus em Lucas 4, 18 e 19. Jesus, quando chega na sinagoga, no sábado, ele recebe o livro do profeta Isaías, né? E ele vai diretamente nesse texto. E esse texto já estava apontando para Jesus. O profeta Isaías foi inspirado por Deus para falar do Messias. E agora, o que acontece? Jesus, quando recebe o livro, ele lê justamente esse texto. Era um texto profético que estava sendo lançado sobre Jesus. E eu gostaria de abrir com você Lucas. Abre aí Lucas 4, 18 e 19. Bem? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então veja que Jesus pega o mesmo texto do profeta Isaías. Esse texto estava apontando já para o Messias, o Salvador, aquele que viria tirar a dor da humanidade, aquele que viria enxugar todas as lágrimas, aquele que viria cuidar daqueles que estavam chorando, daqueles que estavam sofrendo. Então Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, Jesus é quem nós precisamos. Diga, eu preciso de Jesus. Então aqui nós vemos que o profeta aponta para dias futuros. E Jesus chega, e quando ele chega, ele pega o texto que que Deus inspirou o profeta Isaías, e esse texto é justamente falando sobre Jesus. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E aqui nós podemos ver algo interessante, né? Ele fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então veja que essa palavra era uma palavra profética, agora ela acontece na vida de Jesus. Jesus vem, e quando ele chega já operando esse milagre, ele chega já cumprindo com essa palavra, trazendo bênção para a humanidade. Então nós precisamos olhar para esse texto de duas formas. Primeira forma, nós temos que olhar para esse texto e entender que esse texto foi lançado nas nossas vidas. Essa graça da palavra foi derramada sobre nós. Mas temos que olhar também de outra forma. Qual é a outra forma? Da mesma forma que o Espírito estava sobre Jesus, está sobre nós. E o Espírito estava sobre ele para quê? Aí ele disse que o Espírito ungiu ele para evangelizar os pobres. Será que nós temos pobres à nossa volta? Quando a Bíblia fala de pobre, não necessariamente pobre sem dinheiro, mas pobre de espírito. Pessoas precisando da graça de Deus, pessoas precisando da palavra, pessoas precisando de um toque do Espírito Santo. E nós temos esse Espírito em nós. Então nós podemos levar essa palavra adiante. Nós podemos reproduzir o trabalho de Cristo na terra. E aqui ele diz: evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. A palavra de Deus, o que ela acontece? O que acontece com quem se encontra, com quem recebe a palavra? João 8,32 diz o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará. Como é que as pessoas vão conhecer a verdade? Quando elas ouvirem sobre a verdade. E quando é que elas vão ouvir sobre a verdade? Quando nós pregarmos a verdade. Quando nós falarmos da verdade, elas vão ouvir a verdade e elas vão ser libertas. Então nós precisamos continuar no trabalho de Cristo. Aí, ele continua. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Cegos, não necessariamente cegos físicos, mas cegos espirituais, que precisam ver. E nós podemos levar essa palavra de cura às vistas dos cegos. Os cegos podem enxergar através de uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E ele continua dizendo, para pôr em liberdade os oprimidos. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos cativos de Satanás. E o Senhor nos deu vida, nos libertou. Aí, Colossenses Filipenses, deixa eu ver aqui. Colossenses 1,13, né? Colossenses 1,13. Deixa eu ver aqui. Não está aqui no esboço, mas ela veio quente no coração. Então, Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Isso. É isso aí. Veja só, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentarmos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala desse Messias, ele fala desse libertador, ele fala desse curador, ele fala desse ressuscitador, ele fala desse poderoso que é Jesus. E nós precisamos de Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos dessa ação maravilhosa do Senhor em nós. Então nós vimos o profeta apontando para Cristo. E nós vimos Cristo recebendo a palavra profética sobre a sua vida. Mas essa palavra também foi derramada sobre a igreja. E nós somos a igreja. Essa palavra vem sobre nós e nós precisamos cumprir com o que está escrito nela. Não ficar na arquibancada assistindo de longe. Não ficar no camarote assistindo de longe. Mas nós temos que estar no campo de batalha. Nós precisamos estar falando dessa palavra. Nós precisamos estar falando do trabalho de Cristo. A obra da cruz
a mais perfeita obra de todos os tempos. Tem gente que olha para uma construção como os discípulos de Jesus olharam para o mestre, ficaram de boca aberta com as construções maravilhosas. Mas Jesus disse que tudo isso ia ser derribado. Ele falou, olha, não ficará pedra sobre pedra, tudo vai ser derribado. Mas a obra da cruz foi diferente, porque a obra da cruz não foi algo físico, foi espiritual dentro de nós. Quando Jesus disse para o Pai, Pai, está consumado, aí estava acontecendo o quê? A palavra do profeta Isaías na vida de Jesus. Quando ele disse, Pai, está consumado, aconteceu uma obra dentro de nós. Nós não sabemos como é que Deus faz isso, porque isso é mistério, é milagre de Deus, é poder de Deus, mas Ele faz isso de dentro para fora. Então nós precisamos de Jesus. Então esse Jesus que o apóstolo, que o profeta Isaías estava falando, o Messias, o Salvador, ele chegou ao nosso meio. Mas tem outra coisa, ele voltará, agora não como Messias para salvar, mas para julgar. Então, nós precisamos correr, nós precisamos trabalhar rápido, por quê? Porque o inimigo não dorme, e o inimigo está aí ceifando vidas, todo dia, as vidas são ceifadas, o inimigo feliz. Mas nós precisamos olhar para essa palavra, entender que nós não estamos sozinhos na nossa missão. O Espírito Santo está nos conduzindo. E Jesus fala algo interessante quando ele fala do Espírito. Ele fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Essa unção é um selo, mostrando que você é diferente. O Espírito Santo falando, você é diferente. Quem é diferente, faz a diferença. Só faz a diferença quem é diferente. Então nós precisamos entender que nós fomos selados pelo Espírito Santo. E nós temos uma missão a cumprir. E a nossa missão é uma missão maravilhosa, porque é continuação do trabalho de Cristo. Precisamos falar da palavra, pregar o Evangelho. Precisamos não gastar tempo, mas investir tempo na pregação do Evangelho. Falar onde você estiver. E olha, eu não sei se você já reparou, as pessoas sempre deixam, vou fazer uma redundância aqui, deixam uma deixa. Não sei se você já reparou, quando você está conversando com alguém, às vezes a pessoa dá uma abertura para você entrar com a palavra, né? E às vezes o que acontece? A gente não entra com a palavra, mas a gente vai lá na frente e o Espírito Santo fala assim, rapaz, você teve oportunidade de falar, não falou por quê? Eu lembro que uma senhora me entregou um papel, uma vez aí de uma seita aí. Eu não falei com aquela mulher. Eu tinha que ter trocado, né? Porque a gente precisa trocar. Ela te deu a palavra? Então eu vou falar ela também. Mas, às vezes a gente recua, ou a gente acovarda, ou a gente, sei lá, né, passa despercebido. Mas nós temos que ficar sempre atentos. As oportunidades estão aí. Jesus aproveitou todas elas. Jesus não deixou uma oportunidade passar. Ele sabia, o Espírito estava sobre ele. Para quê? Não para ele ficar de gracinha, fazendo graça por aí, mas ele falou, o Espírito está sobre mim. Aí ele disse, primeiro ele falou, o Espírito está sobre mim, me ungiu
para evangelizar os pobres. Isso é, eu tenho uma missão a cumprir, e essa missão foi me dada pelo Espírito Santo. Então nós temos uma missão. Foi dada pelo Espírito Santo de Deus. Essas palavras poderosas e proféticas, descrevendo um futuro em que o Messias viria para trazer esperança e liberdade aos que estavam sofrendo. Será que ainda tem gente sofrendo? Jesus voltou para o céu, mas ele disse algo interessante para nós. Ele ia pedir ao Pai que enviasse o Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo, aquele que ungiu Jesus. E o Consolador está entre nós. E ele nos ungiu. Então nós precisamos dar continuidade ao trabalho de Cristo, até que ele venha. Nós precisamos falar dele. Nós precisamos mostrar às pessoas que há uma saída. Não há uma luz no fim do túnel. Há uma luz no túnel. E a luz é Cristo. E nós sabemos disso. Então nós fomos ungidos pelo Espírito Santo para que a palavra fosse pregada, que Jesus fosse anunciado. Tem muita gente aí que não acredita que ele vai voltar. Mas nós sabemos que vai. Então nós temos que mostrar para as pessoas, falar para elas, Jesus vai voltar. Ele está vindo na nossa direção, para nos levar, né? Porque o céu é real. Diga, o céu é real. O céu é real. Mas diga assim, o inferno é real. O inferno também é real. E nós só fazemos o quê? Menção do céu, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Mas nós esquecemos que tem muita gente descendo para o inferno e a gente precisa cuidar disso. Não tirar do inferno. Eu vejo muita gente falando, nós precisamos saquear o inferno. Não tem como saquear o inferno. Essa palavra não é verdade, não. Quem bateu lá, ficou. Só podemos impedir que as pessoas entrem lá. Quem está do lado de fora ainda. Mas quem está lá, quando alguém disser para você assim, não, nós temos que saquear o inferno. Vai não. Bateu lá, ficou. Podemos impedir que as pessoas desçam lá. Então nós temos que ficar sempre prontos, impedindo as pessoas de entrarem no inferno. Esse foi o trabalho de Cristo. Então Jesus em Lucas 4, 18 e 19 cita essa passagem do profeta Isaías, lá em Isaías 61, ele entendeu que ele foi ungido pelo Espírito Santo. Você e eu precisamos entender isso. Fomos ungidos pelo Espírito Santo para uma missão. E a nossa missão é árdua. Não é, olha, pregar o Evangelho. Tem gente que fala assim, eu prego o Evangelho tranquilamente. Não é nada. É trabalho. Pregar o Evangelho é trabalho, e é trabalho pesado. Tanto é que tem nações aí que não tem ninguém que prega o Evangelho e precisa missionários saírem de outras nações para pregar o Evangelho lá. Por quê? Porque é trabalho. Para pregar o Evangelho nós precisamos, primeiro, dizer não para os nossos desejos. Negar a nossa própria carne, as nossas vontades. Jesus disse que para seguir a Ele, precisamos fazer tudo isso, negar nós mesmos. Primeira coisa, negar nós mesmos. Aí depois ele disse, tome a tua cruz e siga-me. Aí, tudo isso é muito difícil, não é fácil fazer isso não. Mas só que tem uma coisa, fomos ungidos pelo Espírito Santo de Deus. E agora as coisas se tornam mais fáceis. Vai ter luta? Vai. Eu fico olhando
hoje nos nossos dias, pessoas vendo outras sofrerem, né, pregadores sofrendo, e olha assim e fala assim, esse camarada está em pecado. Olha a vida dos profetas. Olha a vida dos profetas. O profeta Eliseu passando, uma mulher olha, fala com o marido assim, esse homem é homem de Deus. Ele sempre passa por aqui. Precisamos fazer um quartinho aqui em cima para ele. Para descansar. Será que o profeta Eliseu, quando passou lá, ele passou feliz da vida? Deve ter passado um aspecto de cansado. Ninguém ia fazer um quarto para alguém que passa bem, né? Feliz da vida. Ele passou cansado. A missão pesada, difícil. E aquele homem fez um quarto em cima, quarto do profeta, onde aconteceu o milagre da ressurreição do filho dessa mulher. Dá uma olhadinha para a vida dos apóstolos. Luta, sofrimento, dor. Paulo faz um relato lá das coisas que aconteceram na vida dele, 2 Coríntios capítulo 11. Jesus. Você já foi perseguido por alguém por pregar o evangelho? Já tomou um tapa na face? Mas Paulo, quando ele fala da vida dele, é sofrimento. Paulo passou o resto da vida dele preso. Mas ele disse que estava preso, mas a palavra estava solta. Escrevia a carta quando ele podia, né? Não, ele tinha lá os discípulos que estavam com ele lá na prisão, que escreviam para ele, e ele falava, escreva lá para a igreja tal. Escreva para Coríntios. Ouvi dizer que ele não sabe nem comer a ceia, eles estão lá, comendo a ceia de forma assim, cada um toma a sua própria ceia. Escreve aí, vamos lá. Fala para eles que eles precisam ter regra. Mas ele está preso. A gente fala hoje do apóstolo Paulo, né? O maior pregador de todos os tempos. Mas ele estava preso. Ele não tinha liberdade que nós temos de andar na rua. E hoje, se um ministro do evangelho for preso, Como já teve alguns aí, né? Foram presos. Então nós precisamos rever os nossos conceitos. Precisamos olhar para a palavra de Deus. A missão é árdua. A missão é trabalho. Mas nós fomos ungidos pelo Espírito Santo, justamente para suportar as pressões, para suportar as angústias, para suportar as perseguições, para suportar as dores. O Espírito nos ungiu justamente para isso. Colocou em nós um couro de jacaré. Pancada vai vir, as lapadas, né? O apóstolo Paulo tomou 5 quarentenas menos 1. Isso é, 5 vezes tomou 39 chibatadas. Será que doeu? Ou não doeu não, né? Era o apóstolo Paulo. Doeu muito. Foi apedrejado. Passou na voragem do mar. Uma certa feita o navio desfez. Imagina isso. O navio se desfez. E Paulo tinha uma palavra de um homem lá na ilha e falou, olha, nada vai acontecer com vocês. E cada um segurou lá os fragmentos do navio e todos conseguiram sair. Ninguém morreu. Mas, pergunta assim,
Né? Se desse para perguntar, Paulo, como é que foi lá? Difícil. Caí dentro do véu, eu caí do barco. Puxa, segurei na borda assim, ele puxando para debaixo do barco, eu segurando, consegui voltar, mas depois que eu voltei, olhei para o céu e falei, Senhor, obrigado. Mas imagina uma oração alegre, uma oração com alegria, uma oração com força. Então nós fomos ungidos. Então não tenha medo de pregar o Evangelho. Pregue. A tempo e fora de tempo. Mas a vida tem percalços. A vida tem momentos duros, momentos decisivos. Precisamos entender esses momentos. Precisamos saber que Deus está no controle de todas as coisas. Coisas boas acontecem, as coisas difíceis vão acontecer, mas a gente não pode deixar de entender que fomos ungidos pelo Espírito. Precisamos levantar a cabeça e precisamos cumprir a missão. Amém? Eu quero orar. Eu tenho alguns minutos depois da oração. Eu queria falar com a igreja, com os irmãos. Amém? Vamos orar? Senhor, queremos agradecer a Ti por Tua palavra. Agradecemos a Ti, Senhor, pela unção do Espírito. Agradecemos a Ti, Senhor, pela instrumentalidade que o Senhor tem colocado em nós, Senhor. Somos gratos a Ti por sermos escolhidos, por estarmos na missão. E pedimos a Ti, Senhor, que nos ajude. Que todos os nossos dias sejam diante do Senhor. Que a Tua graça não se aparte de nós. Nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém?